Olá, pessoal do YouTube, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Hoje o nosso devocional é dando continuidade ao nosso propósito de oração, jejum, palavra em favor do Brasil. Nós vamos estar orando, meditando na palavra, depois orando no final. Amém? Estamos chegando na reta final, né? Eu falei que meu desejo era terminar esse propósito até antes da virada do ano, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Já chegamos no 38 e vamos até o 40, amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque Tua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Nos ajude a compreender a vontade do Senhor para nós, os propósitos do Senhor para nós nesses dias. Que nós venhamos ter a revelação da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar conosco, venha nos dar direção e que nós venhamos compreender como que o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, lá em Provérbios 28, e aqui a gente já dá uma introdução, porque a partir do ano que vem eu quero fazer um propósito, né? Tenho Deus direção em relação a isso, mas um propósito com provérbios, pra gente fazer devocionais com provérbios. Eu já fiz alguns devocionais com provérbios, já fiz no Instagram, acho que eu já fiz aqui também no YouTube. E aí eu quero fazer novamente, porque o livro de Provérbios foi um livro que me ajudou muito no início da minha caminhada. Porque é um livro que ele nos ensina como viver a vida, como é a vida que agrada o Senhor. E aí a gente consegue nortear a nossa vida. E aí cada dia a gente lê um Provérbios. Então a gente vai fazer um devocional assim. Hoje é dia 28, eu vou ler Provérbios 28 no verso 28. E aí a gente vai fazer o nosso devocional assim, cada dia um Provérbios, mas eu ainda estou em oração pedindo a Deus direção, se é isso mesmo que eu devo fazer, amém? Mas eu creio que sim, que dará certo. Então, a partir do ano que vem, nossos devocionais serão com Provérbios. Provérbios 28 fala assim: quando os perversos sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles encontram destruição, os justos florescem. Então, não é de hoje que pessoas perversas sobem ao poder. Tem algumas traduções que falam quando os mentirosos tomam o poder. Porque os mentirosos, eles só conseguem chegar ao poder tomando a força. Eles não conseguem chegar de forma honesta. Então eles precisam tomar, eles precisam inventar, eles precisam criar situações para eles permanecer naquele lugar. Porque foi a base de mentira. Só que a mentira, ela não se sustenta. Chega uma hora que a verdade aparece. Quem já ouviu o ditado que mentira tem perna curta? Então, se o que está hoje no Brasil é um governo perverso, é um governo mentiroso, é um governo injusto, ele vai encontrar destruição. Porque a palavra de Deus é que rege o mundo. Deus criou o mundo por sua palavra. Então existem leis que são espirituais para quem é espiritual, e só que existem leis que são morais, que é para todos. E Deus é aquele que traz a verdade à tona. Então a verdade, ela sempre aparece por causa do Senhor. Então toda pessoa que mente, que trapaceia, que é injusto, ele vai se deparar com a destruição. No Provérbios a gente vai aprender isso. Porque quem cava uma cova pro outro, acaba caindo nela. E aqui está falando que os justos florescem. O que nós precisamos nesse tempo? Pessoas justas. Pessoas que conhecem Deus. Pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Pessoas que conhecem sobre justiça. A justiça verdadeira. Isso é disso que a gente precisa nesse tempo. Pessoas corajosas. Porque um homem que possui o Espírito Santo de Deus, ele tem coragem. Ele tem coragem. Ontem eu estava ouvindo sobre a vida de John Wesley. E John Wesley foi um grande avivalista, apesar dos pesares em sua vida pessoal. Ele foi um grande avivalista, muito usado por Deus, falado até os dias de hoje. O movimento de avivamento que houve no tempo dele, porque ele orava, ele buscava o Senhor e ele tinha coragem. E a época dele era uma época de escravidão, de muita segregação aos negros.
e escravidão de homens. E ele não teve medo de falar contra isso. Ele não se calou diante da injustiça, que é a escravidão, que é a segregação. Ele não se calou e se levantou para falar, mesmo sendo perseguido e odiado por muitos. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, a gente não pode ter medo de falar aquilo que é injusto. Esse governo está cometendo injustiças. Não só esse governo. Pessoas colocadas no poder, pessoas que foram colocadas lá, que subiram ao poder, sem estrutura psicológica, sem estrutura mental para estar. Porque é uma pessoa que ela não sabe lidar com o poder, ela vai usar o poder para benefício próprio. E esse não é a vontade de Deus. Porque quando Deus dá poder a um homem, ou dá prosperidade a um homem, é sempre para beneficiar o próximo, não só a si mesmo. Quando Deus levantou José, é para um propósito. Para que o povo de Deus, o povo escolhido por Deus, seus irmãos, seu pai, não fosse destruído pela fome. Para que o Egito também não fosse destruído pela fome. Então Deus levantou um homem chamado José, para preservar um povo. Então sempre quando Deus levanta homens, que Deus é quem prospera as pessoas. Quando Deus levanta homens cheios do Espírito Santo, é sempre em favor da nação, é sempre em favor do outro. Então quando homens mentirosos, perversos sobem ao poder, eles estão sempre pensando em si mesmos. Eles estão sempre pensando em como se beneficiar. Em como beneficiar aqueles que vão dar a ele algo em troca. Eles estão sempre pensando na troca. Eu faço um benefício para você, você também me beneficia. Isso é perversidade. Isso é perversidade. Eu ajudar alguém só com a intenção de que ele me ajude. Isso se chama perversão. Então, a palavra está falando aqui. O povo se esconde quando os perversos sobem ao poder, porque eles deixam o povo acuado. Foi o que aconteceu em muitos anos no Brasil. Só que agora há uma diferença, que o povo despertou. Houve um despertamento. Essa perseguição ao líder da direita, eu não gosto de ficar falando nomes, mas vocês entendem. Se você está aqui orando junto comigo, intercedendo em favor do Brasil, é porque você sabe que o momento do Brasil é delicado. E por causa desse líder da direita, houve um despertamento. Deus usou ele, com suas falhas, com seus defeitos, mas Deus usou foi ele para despertar o Brasil para um novo momento. Então, por mais difícil que seja a situação no Brasil hoje, eu lembro muito bem do meu pai. Gente, meu pai faleceu em 2023, mas ele sempre foi ligado nessa área de política. Ele sempre foi ligado nessa área política. E eu lembro de vezes e vezes ele com raiva, xingando por tudo que acontecia lá em Brasília, por tudo, da forma que a política era feita. Eu lembro de uma frase que ele sempre fala, que no Brasil o poste mija no cachorro. Que a política no Brasil é muito difícil, que existe uma bandidolatria, que os brasileiros gostam dos bandidos. E eu lembro disso. Isso há muitos anos atrás. Então, que a política era difícil. Só que o povo não... Eram poucos que estavam acordados a isso. Poucas pessoas que tinham conhecimento do que rolava na política do Brasil. Então, muitos foram enganados. Hoje, graças ao bom Deus e também com a ascensão da internet, muitos tiveram acesso à informação. E com isso, muitos estão com os olhos espertos. Muitos estão enxergando tudo que tem feito. E esse povo que está aí no poder, eles estão achando que o Brasil é o mesmo Brasil de 23 anos atrás. Que eles conseguiam enganar, conseguiam maquiar e o povo era enganado. Não. Hoje tem muitas pessoas despertas. O Brasil se despertou. Se hoje há uma luta, uma polarização, é porque tem pessoas que se despertaram para aquilo que está errado. Então, vai haver sim esse conflito. Como no Egito, quando o povo foi sair do Egito, foi ser liberto do Egito, houve conflitos. Precisou da mão de Deus para o povo ser liberto.
que a gente precisa hoje? Da mão do Senhor para ser liberto das garras desse governo que está há 23 anos bagunçando o Brasil, impedindo o Brasil de avançar, impedindo o Brasil de crescer, impedindo o Brasil de ser uma potência. Porque o inimigo, ele age assim. Impedimentos. Então nós precisamos orar. Porque na força do nosso braço a gente não vai conseguir. Nós precisamos do braço forte do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, abençoa o nosso Brasil. Levanta pessoas justas, Deus. Que venham florescer os justos do Senhor no Brasil. Para cumprimento da tua palavra. Daquilo que o Senhor já declarou sobre o Brasil. Do propósito do Brasil para os fins dos tempos. Da aliança que o Brasil irá fazer nos fins dos tempos. Em favor do teu povo. Porque nós vamos chegar a esse lugar, Deus, que o Senhor escolheu para nós, que foi sabotado durante muitos e muitos anos. Que nós, como brasileiros, nós possamos chegar ao lugar da promessa, a terra que o Senhor nos prometeu. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então nós podemos declarar a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. E crer que nós estamos num ambiente diferente. Não se desanime com as notícias. O ambiente é diferente. Lembra que, só mais um, quando Lázaro foi ressuscitado, o Senhor me deu essa palavra logo quando as eleições foram perdidas, a última eleição. O Senhor falou assim, Brasil é o Lázaro que ressuscitou. Já ressuscitou, não vai dormir mais. O Brasil é o Lázaro que ressuscitou. Só que quando Lázaro ressuscitou, aquilo foi um escândalo tão grande, né? Aumentou tanto a fama de Jesus que eles tentaram matar ele de novo, mas não conseguiram. Então agora estão tentando de novo sufocar o povo, porque nós acordamos. E agora eles estão tentando nos sufocar, nos suprimir, fazendo isso através do grande líder que a gente tem. Que o Senhor foi levantado pelo Senhor. Eu sei que tem gente que não gosta, não mistura política com as coisas de Deus. Mistura sim, porque foi algo que Deus me mostrou. Eu nem era muito ligada à política. Eu comecei a estudar, a entender quando Deus falou comigo que Ele tinha escolhido uma pessoa para o Brasil, que é essa pessoa que está presa agora injustamente. O Senhor me falou que Ele era escolhido para o Brasil, que Ele que ia ganhar e realmente ganhou. Na última eleição, o Senhor não falou nada comigo. O Senhor ficou em silêncio, Ele não me revelou nada. Tanto que eu já falei aqui nos outros vídeos, que eu fiquei numa ansiedade, mas orando, confiando, fiz jejum, oração. E Deus fez a vontade dele. E Ele falou, eu estou no controle, confia no Senhor. Então vamos confiar no Senhor, que o Senhor está no controle e que Ele ainda faz milagres. Então, eu acredito que seja um tempo de separação. Quem está realmente firme nas suas decisões e quem vai sair. Porque no tempo de aperto, no tempo de fogo, a prova de fogo que nós estamos passando agora, é que a gente vê quem é ouro e quem é palha. Então, nós estamos passando uma prova de fogo. Quem vai permanecer fiel ao Senhor? Quem vai permanecer fiel aos seus princípios? Quem não vai se dobrar a esse governo mentiroso? Esse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Que Deus te abençoe.